Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra que veio avante, escrita no capítulo 2 do livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes irão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a tisnadura da panela, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, pelas janelas entrarão como o ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta.
a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém. Glória ao nosso grande Deus. As coisas neste mundo, irmãos, elas não acontecem por acaso, nem por problemas da natureza, por algum descontrole que muitas vezes até a própria ciência manifesta os seus pareceres, mostrando as causas que levaram a grandes acontecimentos no mundo. Mas o que podemos ter a certeza que tudo depende da vontade de Deus, porque é Ele quem domina todo o universo. O sol, a lua. Ele fez parar o sol quando alguém clamou. O poder de Deus, irmãos, a mente humana não tem condição de imaginar a sua extensão, porque não há limites. Mas o que nós acabamos de ouvir na leitura é uma preocupação de Deus, irmãos. Irmãos, imaginem, o ser humano sequer se lembra de Deus. Neste tempo aqui, quando foram feitas estas profecias, o povo de Israel não estava preocupado em conhecer a Deus, os desígnios de Deus, os planos de Deus na nação e no povo. Não tinha interesse nenhum. Mas Deus tinha interesse em manifestar ao povo o que Ele queria fazer. Mas o povo não dava atenção, porque a mente humana, irmandade, o ser humano é muito frágil e suscetível de qualquer coisa para ser iludida. A mente, por qualquer coisa, se distrai. Os irmãos vejam uma criança, pela sua simplicidade, qualquer objeto, um bichinho qualquer, uma formiguinha no chão, que a criancinha vê, ela se distrai e fica ali observando. Por quê? Porque é suscetível de ser influenciada por quaisquer coisas desta vida. O ser humano todo é assim. Não vamos pensar que porque a pessoa chega na fase adulta da sua vida,
que agora muda, agora já entende tudo. Não, irmãos, qualquer coisa leva o homem a distanciar-se do seu Criador. Mas Deus nunca deixou de olhar para o ser humano. E agora aqui tomou então esse profeta, irmãos, que de uma forma tão clara, o Senhor fez com que ele manifestasse os propósitos de Deus que haveriam de acontecer ao longo dos anos. Deus deu a ele de descrever o que haveria de acontecer. O povo já vivia, irmãos, num tempo que precisavam de um apoio de Deus, precisava de alguém que ajudasse. Mas além da própria natureza humana que se distancia de Deus, nós temos o inimigo de Deus também, que ele aproveita a nossa fragilidade e nos empurra para longe de Deus. Ele cria sempre uma condição para que nos esqueçamos da existência do Criador, que nunca se esquece de nós. E aqui então, o Senhor deu a ele de descrever, avisando: perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Então já era anunciado, irmãos, naquele tempo, sofrimento para o povo. E cumpriu, irmãos. A maior parte do que aqui está descrito como profecia já tiveram seus cumprimentos ao longo da história de Israel e de todo o mundo. Sofrimentos, derrotas, mortandades. A ira de Deus, que em muitos momentos ela se manifestou. Já anteriormente deste profeta haver escrito, o Senhor em muitas situações havia se irado contra Israel, mas sempre na ira o Senhor usava de paciência e de misericórdia e não executava totalmente. Quando Moisés estava conduzindo o povo no deserto, irmãos, um povo de dura serviço, quer dizer, um povo que não inclinava a cabeça, ou seja, não se humilhava. E Deus uma hora se irou contra o povo e falou: Moisés, eu vou destruir tudo e vou formar um outro povo em ti. Moisés, irmãos, como homem, ele teve ali uma oportunidade de puxar para si alguma coisa e crescer como ser humano. Mas era um homem escolhido por Deus e nele estava aquilo que era de Deus. E o que ele fez? Senhor, longe de ti que isto aconteça. Que esse povo é teu, esta família é tua, tu que resgataste, tiraste lá do Egito, agora vai deixar morrer aqui? De maneira nenhuma. Em outra ocasião o Senhor se irou e falou: Moisés, eu não vou mais com esse povo. Senhor, se tu não fores, não nos faça sair daqui. Só vamos sair daqui se tu fores conosco. Glória ao nome do nosso grande Deus. A paciência de Deus, irmãos, tão grande, tão imensa, que nós estamos aqui hoje. Vejam quantos séculos se passaram depois desta profecia de Joel, que praticamente, ou quase tudo já aconteceu ao longo desses séculos. Mas o que interessa para nós, irmãos, é o que disse com respeito ao nosso tempo, porque considerar o que passou, passou. Que Israel sofreu, sofreu. Que muitos foram mortos, já foram. Mas agora precisamos pensar no dia de hoje e no nosso futuro. Bendito seja Deus. E esta profecia, ela é extensiva. Não era somente para os dias dele, isso era para um futuro longínquo, cujo futuro chegou nos dias presentes que nós vivemos. E agora nós estamos dentro, irmãos, do final destas profecias que o Senhor havia feito então com ele, promessas, depois de todo o sofrimento, promessa que haveria de ter uma abundância. É claro que para aqueles que viviam somente com a esperança nas coisas frágeis desta vida, a abundância era nas coisas terrenas,
Mas de que, irmãos, adianta para o ser humano? Irmãos, grandeza nesta vida, abundância neste tempo presente, se a nossa vida é de curta duração. O muito que se possa conseguir de abundância, de uma vida abastada, de uma vida boa, mas é por pouco tempo. Mas ele não falava disso, irmãos. Ele falava de uma outra vida. Bendito seja Deus que não se esqueceu da sua promessa. Porque se fosse como homem, irmãos, a gente muda de ideia facilmente. Nós fazemos um projeto, um plano, escrevemos e seguimos aquilo literalmente. Mas quando começa a dar errado, nós, por muita persistência que tenhamos, por pouca coisa mudamos de ideia. Quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais. Isso aqui está dando muito trabalho. Olha aqui, quanto tempo que eu perdi fazendo isto e fazendo aquilo, investindo aqui, trabalhando ali, e não vejo o fruto, eu vou desistir. Se Deus fosse como homem, nós não estaríamos aqui. Bendito seja o nosso Deus, que teve paciência de suportar para que chegássemos até este tempo, para que alcançássemos a abundância, cuja abundância não é de víveres desta vida, de bens terrenos, mas é a abundância daquilo que nós estamos participando hoje, irmãos. Santo é o Senhor. No passado o povo sofreu até muito mais do que hoje. Mortandade de pessoas que aconteceram. Os irmãos vejam, na Segunda Guerra Mundial, milhões e milhões de judeus foram terrivelmente mortos. E no mundo inteiro, quanta gente morre nas guerras, morre até sem saber porquê. Mas não é isso. O importante, irmãos, é que nós, como seres mortais que somos, fomos agraciados pelo Senhor. E agora estamos vivendo o tempo que eles não viveram lá no passado, mas é o tempo de se cumprir esta promessa da efusão do Espírito Santo. Porque se não fosse isso, nós estaríamos iguais a eles, desesperados no mundo, se lastimando, uns morrendo na cadeia, outros morrendo aí na miséria, na pobreza. Mas nós estamos aqui, povo de Deus que serve a Deus, tendo o que não, ou não tendo, bem ou não bem. Agora, nesta hora, é muito provável que muitíssimas pessoas estejam como nós, assentados, um numa cadeira, outro num banco, outro num sofá, outro na beira da cama, outro deitado, outro que não tem onde sentar, sentado no chão, mas estão atentos. O que será que Deus tem a dizer para mim nesta noite? Saibam então o que o Senhor quer dizer, que o tempo prometido da efusão do Espírito chegou. Santo é o Senhor. Este punhadinho que está aqui, não tem um calado. Todos estão glorificando a Deus. E por esse mundo afora, será que não sobe louvor à majestade divina? Por este Espírito que o Senhor fez esta efusão em nós, nós abrimos a nossa boca, sai glória a Jesus, glória a Deus, bendito seja Deus, Deus é bom, misericórdia de Deus. Então disse, e há de ser que depois de tudo que já passaram neste mundo, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. Santa Senhora, irmãos, o apóstolo Paulo, porque tudo tem preço, viu, irmãos? Tudo tem um custo. O apóstolo Paulo consagrou-se a Deus, suportou as afrontas, os sofrimentos que vinham, não desistiu.
Ele olhava para trás, via que a obra vinha andando, não do jeito que ele gostava, mas estavam servindo a Deus. Mas ele chorava, ele se lamentava. Só que quando ele, irmãos, estava no auge do seu sofrimento, um dia o Senhor lhe mostrou um pedaço da sua glória. Ele dizia: não sei se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei, também não estou interessado em saber. Eu só sei que fui levado até o terceiro céu. E lá eu vi coisas inefáveis, coisas que são impossíveis de descrever. Bendito seja o Senhor. E o apóstolo João, preso num cárcere, entre umas rochas, num lugar úmido, sem luz, não se sabe nem o que comia, sofrendo ali, num lugar terrível. Saudades da família, saudades da irmandade. Quem sabe quantas vezes ele pensava: meu Deus, quando eu era livre, eu andei com o Senhor. Fui eu que tive a coragem de pôr o meu rosto no peito do Senhor Jesus e falar aos ouvidos dele. Ninguém teve essa coragem, eu tive essa honra. Vi as maravilhas. Minha mãe pediu para ele se ele deixava que eu e o meu irmão Tiago pudéssemos sentar uma à direita, outra à esquerda dele. Filho de Deus, eu estive junto com ele, acompanhei. Vi ele ressuscitado, conversei com ele, comemos junto. Estávamos pescando, desiludidos da vida porque ele não estava mais. Alguém lá na praia nos chamou. E nós, cansados de remar e pescar a noite toda e não pegar nada, olhamos e alguém falou: é o Senhor. E era ele mesmo. Quando chegamos lá, ele já tinha um peixe assado e parte de um favo de mel, e disse: vem jantar aqui comigo. Eu vi tudo isso, mas agora eu estou aqui neste cárcere, vou morrer aqui à míngua. Será que Deus esqueceu de mim? Será que o Senhor sabe que eu existo? De repente a glória do Senhor apareceu. Glória ao nosso eterno Deus. Quantas coisas que Deus havia mostrado a Daniel, séculos passados, que no sofrimento, fora da sua terra, o Senhor lhe mostrou o futuro, futuro que já passou e futuro que está chegando, e futuro que já é presente. E João agora nesse sofrimento passa a ver as mesmas coisas. Santo é o Senhor que ele havia visto, mesmo ressuscitado, ainda tinha marcas na mão, dos pregos que lhe machucaram. Mas agora quando ele olha, ele vê aquele varão cheio de glória, os pés como latão reluzente, vestidos que resplandeciam, o cabelo branco como a neve, era o Senhor glorificado. Santo é o Senhor. Quem quiser ver a glória de Deus, o primeiro hino: consagremo-nos ao Senhor. Querida irmandade, o caminho para ver as coisas de Deus e cumprir esta promessa da efusão do Espírito é a consagração, é a chegarmos ao Senhor, é entregarmos a Ele e dizer: eis-me aqui, Senhor, me aceite. Não olhe pela minha pobreza, não olhe pela minha fragilidade, mostra-me a tua glória. Santo é o nosso Deus. E o Senhor, quando aceita alguém na sua presença, irmãos, tem coisa que vem dos céus ali. Quem sabe nesta hora, nem podemos imaginar neste mundo, quanta gente esperando, como quem
está esperando a chuva que há muito tempo não chove e fica olhando, estou vendo uma nuvem que se levanta, hoje vai chover. Irmãos, quanta gente que deve estar esperando, quem sabe o Senhor aparece na minha vida. Quanto tempo que eu não canto, quanto tempo que eu não sinto a presença de Deus. Glória a Jesus. Aproveita este momento, que a glória de Deus está enchendo a face da terra. Bendito seja o Senhor. E ele diz: sobre os servos e servas derramarei naqueles dias o meu espírito, e mostrarei prodígios do céu. Bendito seja Deus. Irmãos, nestes dias que nós estamos vivendo, tem acontecido maravilhas, prodígios, gente que receberam benefício de Deus, além de receber o dom do Espírito Santo, que se manifestou em várias maneiras. Aproveitemos, irmãos, enquanto o aperto na terra, enquanto a dor e aflição e lágrima está corroendo o povo, acheguemos-nos a Ele agora, e recebam agora pela vossa comunhão a fusão do Espírito de Deus que se funde em nós. Santo é o Senhor. Bendito, bendito, bendito seja Deus. Isso é o amor de Deus, queridos irmãos. Ele dizia assim: o sol se escurecerá, se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas aí é que está o que o Senhor mostrou. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito. Só para eles e aos restantes que o Senhor chamar. Aqui estão os restantes. Agora estão os restantes diante de Deus, chamados pelo Senhor, invocando o nome do Senhor, pois a resposta de Deus aos que invocam o seu nome é esta: vós sereis salvos da ira que há de se manifestar. Bendito seja o Senhor. Queridos irmãos, só nos resta uma coisa agora: acheguemos-nos ao Senhor. O fraco, venha servir ao Senhor na tua fraqueza, Ele te fortalece agora. Aquele que se acha tão longe, achega-te ao Senhor. Aquele que não canta mais, volte a cantar. Quem não orava mais, volte a orar. Bendito seja o Senhor. Quem não sentia prazer de estar perto do Senhor, o Senhor diz: perto está o Senhor do que o amam e esperam na sua misericórdia. Povo de Deus, Deus está junto de nós. Recebam agora, recebamos a consolação do Espírito de Deus que está no seu povo e que nos levará à vida eterna. Deus seja louvado.